eu vou fazer a análise psicológica do filme Destino em Dose Dupla. Essa análise psicológica está sendo feita a pedido do... que eu não sei o nome. E se você também tem um filme que você gostaria de ver a análise psicológica feita por mim, deixe aí nos comentários que eu assisto o filme e faço a análise psicológica. Então bora para a análise. O filme tem uma pegada que quase todo mundo gosta de viagem no tempo. E por que quase todo mundo gosta dessas coisas assim de viagem no tempo? Porque todo mundo tem um e se. E se eu tivesse feito tal coisa e não tal coisa? E se eu tivesse casado com fulano e não com ciclano? E se eu tivesse seguido tal caminho e não tal caminho? E se tal coisa tivesse acontecido assim e não do jeito que aconteceu? Todos esses e se, num momento de frustração, eles vêm carregadíssimos da ideia de que esse destino alternativo seria melhor. Ele vem como uma fantasia de defesa contra uma realidade que de repente não está tão boa. Aí você se defende dessa frustração da sua vida real com essa fantasia de que se tal coisa fosse diferente, tudo seria bom e não ruim como está. Mas isso é uma grande ilusão, como o filme vai nos mostrar. No início do filme é o aniversário de 35 anos do protagonista e ele olha para a vida dele e pensa assim, nossa, é tudo tão normal. Eu tenho um cachorro que eu achei no lixo, eu tenho uma esposa que ficou com dó de mim num momento ruim da minha vida e eu casei com ela, eu tenho uma casa cheia de problema, né, tá tudo na lama, não consigo resolver de uma grama, de uma calçada, esse pedreiro só me cobra, aí eu não tenho meu cereal, meu café, ninguém lembra do meu aniversário, meu carro quebrou, então ele tá assim num dia assim que tá terrível, foi demitido, então assim, o dia dele tá péssimo, tá horrível, e ele começa a olhar para tudo que podia ser diferente. E na cabeça dele, tudo seria diferente se num jogo de beisebol, né, no final de um jogo de beisebol no colégio, ele tivesse acertado e não errado a bola. Tudo bem que era uma final, aí ele coloca que fazia 25 anos que o time da cidade não ia para a final, que a cidade inteira estava lá e que tudo dependia dele acertar essa bola. Essa bola que por meio segundo ele errou. E aí ele fala assim, maldito meio segundo. É interessante observar aqui que às vezes um fracasso dessa proporção pode sim pegar a sua vida e te jogar lá na lama. Porque um grande fracasso pode ser um trauma tão grande do qual você nunca se recupera, sozinho. Às vezes, sozinho, o fracasso vai sempre falar mais alto. Aí você precisa de ajuda profissional para tirar essa depressão que veio desse quadro traumático. Só que no filme, isso é só uma idealização. E quando ele enxerga como poderia ter sido a vida dele, ele volta e fala assim, não, a vida que eu tenho, eu gosto dela. Ele só não estava enxergando. E o filme mostra essa pegada, desse momento onde ele não enxergava, aí ele vai parar num bar quando o carro dele quebra, e é muito interessante que o barman ele faz um drink para ele, né, que ele chama de leite derramado. É bem interessante esse trocadilho que foi feito, né? Não adianta chorar o leite derramado. E ele toma esse drink e ele viaja para esse mundo alternativo, onde ele acertou a bola de beisebol, só que isso realmente mudou todo o destino dele. Então ele se casa com outra mulher, ele tem 2 filhos com essa mulher, daí ele tem uma vida de amantes, uma vida de trair as pessoas, uma vida onde as pessoas, né, que são da vida real dele, elas não gostam dele, como a esposa dele, o amigo dele, eles não são amigos, ele não é casado com a esposa da vida real, né, nesse mundo fantasioso. Por que eu digo nesse mundo fantasioso? Porque o filme também vai levar para uma pegada onde isso pode ter sido só uma fantasia. Ele estava no bar, ele toma o drink, ele vai para esse mundo fantasioso, ele acaba de novo nesse bar, e aí ele toma o drink, né, supostamente de novo, e dá a entender assim que ele estava bêbado, né, que tipo assim, foi tipo um delírio, uma coisa nesse sentido. Delírio ou não, ele viaja para esse mundo das fantasias e enxerga que o que tem lá não é o que realmente importa. E é interessante que ele percebe isso com maior clareza quando nesse mundo das fantasias ele sai com a esposa dele do mundo real. E aí ele conta para ela esse mundo real, né, que daí naquele mundo é um mundo de fantasia, já que ela é casada com outra pessoa, ela vive outra vida. E aí ele conta para ela, né, sobre essa vida, suposta vida para ela, né? E aí ela olha para ele assim bem no final e fala
fala assim, sabe, se era assim tão bom, né, como você tá falando, por que você quis mudar tudo? E a atriz, ela tem uma pegada assim bastante inocente e ele fica assim, por que eu quis mudar tudo? E aquele é o ponto de virada onde ele entende que ele não queria mudar nada, ele não queria nada diferente. O mais legal é que quando ele volta para o mundo real, ele reescreve a história dele, porque o primeiro ato que ele faz coloca ele como vice-diretor da empresa. Ele vai lá e para de agir como uma vítima e assume o papel de protagonista e age com autenticidade. Ele vai lá e dá um soco no cara que está fazendo coisa errada, expõe para toda a diretoria e a diretoria inteira vota de colocar ele de vice-diretor. Então, assim, na verdade, o fracasso, né, o fracasso profissional que ele teve, estava só aqui, ó, na cabeça dele. Estava nas atitudes de fracasso dele. Porque aí, lá, quando ele fracassou no jogo, ele atribuiu a si mesmo o papel de fracassado. Ele aceitou para si esse papel de fracassado. E aí ele viveu a vida como um fracassado. Quando ele percebe que tudo que seria diferente se ele tivesse acertado aquela bola, lá naquele devaneio, naquele mundo alternativo, ele vai lá e toma atitudes de um protagonista, atitudes de um vencedor. E com as atitudes de um vencedor, ele alcança tudo que ele queria. E aí ele volta para casa, encontra os amigos dele, encontra a esposa dele, e aí ele acaba enxergando a vida dele de uma outra maneira. Até mesmo o cachorro, né, que ele fala assim, ele estava no parque quebrando lixo, ele olhou para mim e eu trouxe ele para casa. Tipo, normal também. Ele pega o cachorro e abraça o cachorro e a gente vai passear e não sei o quê. Então, assim, ele olha para a vida dele com outros olhos e ele enxerga o verdadeiro valor da vida dele. O que nós podemos aprender com esse filme? Primeiro, sucesso ou fracasso está aqui, ó, na nossa cabeça. Segundo, quando você olha para a sua vida hoje, talvez você não enxergue quantas coisas boas tem, porque você está olhando para a grama do vizinho e achando ela mais verde. E é só isso. A análise psicológica desse filme nos traz essa reflexão. E você, o que achou? Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações